começamos agora, então, mais um podcast que você já está acostumado a nos ouvir aqui na nossa conversa. O que queremos, né? A ideia, como vocês sabem, eu sou o Márcio França, fui governador de São Paulo. Hoje eu estou trazendo dois convidados super especiais e a gente vinha conversando aqui um pouquinho antes sobre essa história de você ter aparentemente divergências, mas que você acaba, quando você vai conversando, vai percebendo que existem problemas em comum para diversas áreas, mesmo aquelas que parecem divergentes. É como se eu juntasse, eu comentei aqui, só existe corintiano, palmeirense, são paulino e santista como eu, porque existe o Campeonato Paulista, ou brasileiro, enfim. Se tivesse só o Santos jogando e o Santos contra o Santos, certamente ninguém teria nenhuma graça de torcer para o Santos. Então é preciso ter as nossas divergências e, ao mesmo tempo, fazer das divergências algumas coisas em comum, daquilo que a gente pode ajudar a um e a outro. E como você está acostumado a nos ver aqui sempre, a ideia é conversar sobre o futuro do país, o futuro do estado de São Paulo. E hoje eu trago essas duas pessoas convidadas, que têm muita experiência. Cleiton Freitas. Cleiton, hoje ele está trabalhando com aplicativo, luta por melhores condições, os aplicativos, o trabalho, a categoria, os aplicativos que surgiram há uns anos atrás, transformaram numa grande frente de geração de empregos, ou pelo menos de funções, né? Ele é professor de motorista de aplicativo, pela formação acadêmica que ele tem, é dono de um canal de motorista de app, portanto, tem uma liderança importante nessa categoria. Os motoristas, como vocês sabem, formam hoje um número muito grande em São Paulo. Muita gente, às vezes, porque está desempregado ou teve um problema, enfim, vai trabalhar como motorista de aplicativo para quebrar um galho e, por vezes, até se acostuma, enfim, e descobre aí uma profissão, uma atividade. E, do outro lado, o Elvio Fernandes, ele é taxista, é fundador da Academia de Taxi Driver, uma academia conhecida aqui em São Paulo, influenciador também digital, no canal Elvio Táxi, ativista na luta contra a precarização do trabalho dele, taxista, enfim. E durante muito tempo isso teve um conflito. Por alguns momentos achava-se que talvez proibindo a existência de aplicativos você conseguisse garantir mais sobrevivência. Depois se percebeu que é como se eu tivesse uma rede de televisão, um canal de televisão, um canal de rádio, e fosse tentar proibir a existência de, celular. E você não consegue evitar que os celulares surjam. Como você não consegue, uma televisão não consegue evitar que existe uma TV por assinatura. Então, o jeito foi aprender a conviver os dois lados e, ao mesmo tempo, aprender a viver com essas divergências. E aí, ao invés de ter hostilidade e agressão, eles passaram a perceber que juntos podem ter mais força, podem ter mais capacidade para influenciar, né? E a ideia exatamente era isso hoje. Hoje eles estão com um problema grave: combustíveis, impostos, regras, a falta de regulamentação do trabalho, proteção social, né? A questão do direito dos motoristas. Agora vamos lá, Elvio, você tem já alguns anos trabalhando com a questão de táxi, tudo que envolve esse mundo taxista e tal. Mas geralmente os táxis era comum antigamente vir de pai para filho. Enfim, no teu caso, como é que foi? Como é que você parou nessa história aí? Márcio, eu sou do comércio, né? Eu trabalhei com representante comercial, tive a minha empresa de rastreamento via satélite e a vida inteira eu trabalhei no marketing, comércio, enfim, né? Comecei em 2006, 10 de setembro de 2006, a trabalhar com táxi frente a problemas de inadimplência por parte de clientes na minha empresa de rastreamento, Tio Block, e não sabia o que fazer. Inadimplência, problemas de instalação em alguns veículos e processos trabalhistas, quer dizer, algumas situações que a gente fizeram a gente pensar, eu quero trabalhar em algo que não me dê problema com funcionário, que tenha rentabilidade e liquidez. E sentei no táxi de um conhecido, pedi para ele me levar a um determinado ponto, mineiro do ponto ali, Parque Novo Mundo, do Hospital Nipo Brasileiro.
E ele falou, você está abatido hoje, o que está acontecendo? Contei para ele, ele falou, por que você não vem trabalhar no táxi? Aí eu desdenhei, governador. Falei, olha, não é comigo, não tem o meu perfil, esse tipo de coisa e tal. Ele falou, cara, experimenta. Aí eu experimentei, governador. A liberdade de você ter autonomia de um taxista. Aí eu falei, cara, e realmente, e na minha época, era uma época muito boa. Para o senhor ter uma ideia, eu nunca tive o meu alvará, então, tecnicamente, para alguns, eu ainda nem taxista sou, porque para você ser taxista, você precisa de um documento, que é um termo de permissão, uma concessão pública que te dá autonomia para você poder exercer essa atividade. Então, eu sempre paguei diárias. Então, eu sempre senti as dores que hoje os motoristas de aplicativo sentem, que é o quê? Muitas vezes serem explorados por parte dessas plataformas globalistas, que impõe taxas exorbitantes e tarefas ridículas num segmento de mercado que é comum a todos. E muito se criou em cima de uma retórica, de uma verdadeira narrativa, governador, de que os taxistas entraram em conflito com os motoristas de aplicativo por serem avessos à tecnologia. Não, possível, porque nós começamos a utilizar dessa mesma tecnologia antes mesmo de Uber existir. O senhor tem uma ideia, aqui em São Paulo, basicamente o Thales Gomes, o fundador da Easy Taxi, foi no nosso ponto inicial ali no Parque AMB, o Easy Taxi, que era um aplicativo nos idos de 2011, portanto antes de Uber, a qual nós pagávamos R$2 em corrida. Então, nós estávamos iniciando uma tecnologia, uma plataforma, e depois, na sequência, apareceu a 99, que não tinha taxa nenhuma. Então, nós achávamos até estranho. Como é que eles vivem? Enfim, como é que eles vão conseguir, se manter nesse modelo de negócio? Na verdade, eles estavam fazendo o quê? Captação de metadados, de dados, informações em cima desses algoritmos, dessa nova tecnologia. Hoje, nessas plataformas, a inteligência artificial, né, em cima desses metadados, em cima de localização por longitude, latitude, altitude, o tempo em que as pessoas estão em determinado ponto, e fomos municiando essas empresas com esse tipo de tecnologia. Então, nós usávamos dessa tecnologia mesmo antes de Uber existir. E o que foi Uber? Uber, na verdade, ela entrou no segmento de mercado, que é o mesmo do nosso modal, transporte individual de pessoas, só que não por veículos de aluguel com taxímetro, e sim através de veículos particulares. Ora, então eles usam o mesmo tipo de veículo, no mesmo modal, mas antigamente sem a regulamentação. Então, antes eles eram o que nós chamávamos de clandestino. Então, o conflito começou nesse momento em que eles não tinham uma regulamentação, eles não eram reconhecidos como uma categoria e entraram no nosso segmento de mercado pelas portas do fundo, com essas empresas globalistas e disruptivas, entendeu, governador? Então, não houve um choque, e sim uma readequação a uma nova realidade. O senhor falou entender no mesmo problema, na mesma dinâmica. Eu digo da coexistência num novo normal, num modelo de negócio em que antigamente nós ouvíamos como antagônicos e hoje nós vemos como, de repente, a solução, inclusive, para um problema de demanda. Porque naquela época, os taxistas tinham uma reserva de mercado de era 28.518 só em São Paulo, alvarás de táxi. O que criava? Filas em aeroportos, filas em eventos, uma pouca quantidade de oferta de serviço, uma demanda gigantesca, que era a especulação em cima de propriedades de compra e venda do comércio ilegal de alvará. E, então, a pessoa tinha comercializava um documento público, isso também não era certo. A pessoa tinha a concessão de uma permissão do Estado, no caso a prefeitura, e alugava para um particular. Quer dizer, então naquele momento eu era um indivíduo que sentia as dores de ser explorado por alguém que só especulava em cima de uma realidade de mercado a qual nós não estávamos conseguindo atender a contento a população. Então o que a população? Pegou um modelo de negócio exatamente igual, que levava o munícipe do ponto A para o ponto B, teoricamente com mais conforto, mas como todo namoro em começo, ele é muito bom e passado um tempo a gente começa a perceber as dores e a realidade dos fatos. Hoje nós vemos que existe uma depreciação
depreciação, uma desvalorização, uma uberização por parte desse modelo de negócio, em que existe uma real precarização, uma baixa qualificação por parte de alguns motoristas, e como foi no passado, em cima de vícios de taxistas. Muitos dos taxistas que não tinham alvará passaram para as empresas de aplicativo, levando, inclusive, esses vícios e contaminando eles. E hoje nós temos o maior de todos os agravantes, que é o modelo de negócio não se sustenta por uma taxa excessiva e, principalmente, pelo custo que é os insumos da operação, combustível, manutenção do veículo, corretiva e preventiva, e a baixa qualificação por parte de alguns profissionais. Basicamente é isso, Roberto. Deixa eu entender uma coisa aí, agora começando por você, para assim, uma coisa curta. Todos os dias você paga um valor para poder locar o veículo do proprietário da concessão, é isso? Que número é esse? No caso era uma frota, né? Eu pagava para a frota. Hoje eu, ao longo da minha vida profissional, ao longo desses 16 anos, eu criei uma carteira com mais de 10 mil clientes e eu montei a minha empresa. A minha empresa hoje é TaxiZap, Traslados Aeroportos. Então, em cima da minha carteira, em cima do marketing que eu faço em redes sociais, usando a internet, usando os meios digitais, né, em busca orgânica e direcionada através de impulsionamento, direcionado a tags, enfim, a regiões, a nichos de mercado, eu consigo passar essas corridas para taxistas. Então, hoje eu sou um fornecedor de serviço para taxistas. Minha empresa só trabalha com taxistas. Então, enquanto eu estava trabalhando e pagando a diária, que no caso, naquela época, quando eu finalizei em 2018, chegou a ser R$161 o valor da diária, em que num mês dava R$3.400, mas eles pagavam para a gente o salário. Na verdade, abatiam do salário, que na época era um pouco menos do que R$1.000, né, 900 e tantos reais. Nós pagávamos R$2.400 para trabalhar, praticamente o dobro do que o motorista de aplicativo paga hoje, né, para alugar um veículo de uma locadora. Olá, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo bom? Não tá bom? Tá precisando de advogado? Nós temos os melhores especialistas do Brasil e atendemos no Brasil inteiro, seja trabalhista, civil, até criminal. Se você precisar de um advogado dentro de uma especialidade, dentro da sua necessidade, que venha atender, de repente, uma demanda trabalhista aí, você motorista de aplicativo, taxista, moto entregador, delivery, motofrete, enfim, seja o caso que for, nós temos advogado no Brasil inteiro para atender a sua demanda. Vou deixar meu link aqui embaixo e vou pedir para você entrar em contato comigo. A peça criada vai ser em cima da peculiaridade, da especificidade da qual você precisar. Então a demanda ela vai ser justamente e prontamente atendida, com os melhores profissionais, com a melhor taxa de sucesso do mercado. Beleza? Entre em contato com a gente que a gente vai dar uma solução para esse seu problema, para essa sua demanda. Judicializa sim, você tem que lutar pelos seus direitos.